Nossa Constituição assegura aos presidiários integridade física e moral, mas as condições precárias das penitenciárias, somadas ao crescente aumento de presos no país, acabam tornando os presídios depósitos humanos. Dados de 2012, divulgados pelo Ministério da Justiça, mostram que em 20 anos a população carcerária cresceu 380,5%, enquanto a população do país cresceu 28%. Porque, ao invés de ressocializar, estamos superlotando presídios de forma a privar os encarcerados das condições mínimas para o exercício ou o aproveitamento da sua dignidade. O abandono dos presidiários seria um reflexo da visão da sociedade brasileira quanto aos direitos humanos? Sim, talvez o maior reflexo. Quer dizer, eu não tenho assim, os dados de cor para poder ter um discurso assim, muito coerente em relação a isso. Mas quando a gente pega esse incremento do número de apenados, da população carcerária, a gente percebe claramente que aí tem alguns problemas relacionados com a persistência, vamos dizer, crônica, né, de dificuldades sociais, econômicas da sociedade brasileira. Então, por exemplo, essa população relativamente jovem, né, quer dizer, essa população tem idade, essa população tem cor, não é? É só você pegar os dados estatísticos e você vê, né, o que aumentou, qual é a cor da população carcerária brasileira, qual é a idade dela, né? Isso vale também para as mortes, né? Mortes violentas, quando você pega o mapa da violência no Brasil. Essa população pertence a determinadas classes sociais e também o tipo de crime que ela cometeu. Em geral, aí você vai ver um número significativo atrelado à questão do tráfico de drogas. Não é? Quer dizer, então, você percebe que determinadas políticas públicas poderiam melhorar consideravelmente essa situação, dependem, digamos assim, de alterações em concepções morais da sociedade, né, que dificilmente algum político estaria disposto a carregar como bandeira, né? A não ser que ele diga, eu vou me suicidar politicamente, né? Então, mas enfim, que político hoje ele carregaria a bandeira de que como nós temos uma população enorme de apenados que é proveniente, né, de uma condenação por tráfico de drogas, que talvez, né, a legalização, a descriminalização das drogas amenizasse a situação? Um suicídio político hoje no Brasil conduzir esse tipo de bandeira, né? Enfim, então veja que o quadro de concepções, de valores, o quadro ideológico da sociedade brasileira impede, né, de certa forma, um avanço no trato de determinadas questões como essa, né, dos nossos sistemas carcerários. E aí a população tem, muitas vezes, uma certa concepção de justiça. Aqui nós temos uma professora do departamento de psicologia, a professora Joana Caminho, que pesquisou muito sobre concepções de justiça. Então, é bem interessante isso. Como é que as pessoas pensam a justiça, né? Como é que a população brasileira percebe a justiça? Não digo justiça ou aparelho judiciário, eu digo o que é justo, né? Então, muitas vezes, a concepção de justiça que vigora é mais a do justiçamento, é mais a da vingança do que propriamente, né, uma concepção um pouco mais racional da justiça. Talvez isso até explica ou nos ajuda a entender porque, muito recentemente, nós tivemos episódios graves nesse país de pessoas linchadas, recentemente em Guarujá, em São Paulo, né, por conta de uma coisa na mídia, nas redes sociais, enfim, né, ela percebe que isso, enfim, que essas pessoas que cometeram um delito poderiam ser castigadas dessa forma, né? De uma forma brutal, de uma forma violenta, que essas condições de encarceramento, isso está muito, né? Está muito bem, porque o sujeito não é bonzinho, né? Então ele está pagando pelo que cometeu. Veja, por exemplo, uma certa dificuldade que a população tem de entender a necessidade de políticas públicas de auxílio a famílias de apenados que não tem nenhuma participação no delito que essa pessoa cometeu. Enfim, cada vez que você vai mexer nisso, você está mexendo também em concepções morais, concepções de justiça,
né, da sociedade brasileira. E aí você precisaria enfrentar esse debate, que não é fácil, porque você vai ter adversários poderosos, né, no meio do caminho, enfim, para convencer a população da legitimidade disso. Agora, esse é um aspecto do problema. O outro aspecto interessante também, que mereceria uma análise mais profunda. Por que, aí é uma provocação que eu venho fazendo nos últimos anos, assim, para determinados colegas que atuam na área, porque é inegável, por exemplo, no caso da situação brasileira, né? É inegável que nós tivemos avanços significativos em termos de políticas de distribuição de renda. Não vou entrar no mérito se essas políticas estão certas, erradas, etc. Mas nós tivemos programas exitosos do ponto de vista da distribuição de renda, Bolsa Família, etc, etc. Porém, não há um reflexo, pelo menos não consigo ver um reflexo desse incremento de políticas sociais na diminuição da violência. Quer dizer, nós somos uma sociedade a cada dia mais violenta. E aí o discurso da pobreza e o discurso da desigualdade econômica, ele é válido ainda, mas ele começa a perder força. Quer dizer, devem ter outros fatores por trás dessa violência também. Quer dizer, não há... Eu conversava outro dia com uma professora que trabalha em projeto nacional de educação da Fundação Roberto Marinho, ela dizia: Eduardo, não há um município nesse país, que ela viaja o país inteiro, não há um município nesse país onde a droga não tenha chegado com muita intensidade. Nós estamos falando de droga, não estou falando da maconha, não estou falando do crack, não estou falando de drogas, né, que colocam em funcionamento todo um sistema, toda uma engrenagem de tráfico, etc, etc. Né? Quer dizer, então, são dificuldades que a gente precisa, né, enfrentar nesse país, relacionadas com uma cultura, né, de consumo de droga, com uma cultura extremamente narcisista, com uma cultura consumista também. Tudo isso estimula a violência, tudo isso aumenta a violência, né, e, consequentemente, demanda por parte do Estado uma resposta, seja uma resposta em termos de política pública, seja uma resposta em termos de polícia, de aparelho repressivo, né? Então, um gasto imenso que o Estado tem na manutenção ou da contenção dessa violência, ou da prevenção, ou, né, no caso da manutenção do sistema carcerário. Aí vem um terceiro aspecto do problema que eu acho que é importante também. Do ponto de vista filosófico, ele é mais filosófico mesmo. Se tem uma crise, veja, o Estado de Direito, todo esse arsenal do Estado de Direito que nós conhecemos, pode parecer, para quem não é da área do direito, pode parecer estranho, mas isso tudo tem a ver com direito penal, com prisão, com punição, com cadeia, etc. Por quê? Porque o Estado de Direito começou no século XVIII, você pode fixar, basicamente com um projeto de juristas que estavam preocupados com o direito penal. Por quê? Porque o Estado absolutista punia as pessoas de uma forma indiscriminada. Não é? Punia. Então, por exemplo, quando você pega o Estado, na época do Estado absolutista, não havia esse princípio de que as leis vigoram para frente. Né? Quando eu faço uma lei, a lei vai para frente, não para trás. Né? Então, o princípio da irretroatividade das leis. Né? Não havia essa ideia de que a pena se aplica àquela pessoa que cometeu o delito e não aos seus descendentes. Lembram da condenação do Tiradentes? Tiradentes foi esquartejado, a casa foi salgada, os descendentes foram punidos até não sei quantas gerações. Veja como era diferente o esquema de pensamento. Então, alguns juristas, como Beccaria, na Itália, que escreveu um livro fabuloso. Se vocês querem entender o que é o Estado de Direito, não leiam nenhum livro de ciência política, não, porque leiam esse livrinho desse tamanho, assim, fininho, umas 40 páginas, super bem escrito pelo Marquês de Beccaria, chamado Dos Delitos e das Penas, onde você vai entender exatamente o que é o Estado de Direito. Ele diz, a gente precisa de leis que vigorem para frente, a gente precisa de... Ele vai estabelecendo esses consensos mínimos do que seria um Estado de Direito. Então fica muito claro para a Beccaria por que nós punimos, qual é a função da pena, né? Enfim, para que serve esse aparato penal. Se eu estou certo nisso, se eu estiver certo de que a história do Estado de Direito é basicamente a história, né, dessa reforma penal, eu teria muitos motivos para me preocupar na contemporaneidade. Porque
se o nosso direito penal não vai bem, se a nossa concepção do direito penal não vai bem, isso significa que o nosso ideal de Estado de Direito também está em crise. Isso significa, por exemplo, que hoje nós não sabemos por que punimos as pessoas. Se você quer uma resposta franca e honesta, eu diria que nós punimos as pessoas porque nós não sabemos o que fazer com elas. Punimos por inércia. Por quê? Porque nós sabemos que a pena não previne os delitos futuros. Senão o número de reincidentes não seria, né, o que nós temos hoje. Nós já sabemos que a pena não impede, digamos assim, não restabelece a situação originária que foi quebrada, né? Nenhuma pena tem esse condão. Nós já sabemos que uma pena não ressocializa ninguém, né? Primeiro, porque alguns que cometem delitos são socializados demais, estudaram na Suíça, falam 3 línguas estrangeiras, etc, e precisam de ressocialização. E depois, porque outros sequer foram socializados. Então é muito cinismo dizer que eles seriam ressocializados quando eles sequer passaram pelo processo normal de socialização. Então, o que o Estado faz? O Estado pune porque não... Enfim, por inércia, porque não tem uma política clara. Então, a crise da pena é uma crise do Estado de Direito. E, consequentemente, o que a gente começa a observar do ponto de vista legislativo? Uma certa demanda conservadora, né, no sentido de um nítido retrocesso do ponto de vista desse Estado de Direito. Então, por exemplo, a situação internacional, o terrorismo internacional ensejou em muitos países do mundo, nos Estados Unidos talvez de forma mais acentuada, a aprovação de leis de combate ao terrorismo que visivelmente afrontam toda a estrutura do Estado de Direito. Ou seja, se você vai ser preso sem uma acusação formal, você vai ficar preso sem ter contato com o advogado, etc. Então você não sabe por que está preso, não sabe quando será julgado, não sabe por quem será julgado, indefinidamente. Então, o caso de Guantánamo, por exemplo, das pessoas que foram presas logo após os ataques das Torres Gêmeas em 11 de setembro. Enfim, a gente tem toda uma estrutura de legitimação, né, da tortura, de legitimação de violações a direitos básicos. Por exemplo, vejo eu costumo brincar com os meus amigos que assistir hoje a um telejornal é basicamente entrar numa estrutura que na minha época, eu sou um adolescente da década de 80, né, seria basicamente uma estrutura de ficção científica. Por exemplo, quando eu penso na situação do Snowden, quando eu penso tudo isso, parece que eu estou num filme de ficção científica, né? Quer dizer, a violação de correio eletrônico, né, de privacidade, de dados, né? Tudo isso ocorre no mundo contemporâneo de uma maneira, digamos assim, natural, e as pessoas pouco se importam com isso. Por quê? Porque na medida em que você as convence de que existe um risco, de que existe um perigo, que é o terrorismo, que é, enfim, a contaminação, né? Você ao mesmo tempo diz, nós precisamos aumentar esse aparelho repressivo, e a conta a pagar é a diminuição de direitos fundamentais e de direitos básicos. E as pessoas aceitam, né, e dizem, então eu me sinto mais seguro hoje sendo revistado dessa forma no aeroporto, eu prefiro passar por uma situação de constrangimento dessa do que me arriscar a entrar num avião, né, com alguém portando uma bomba. Quer dizer, então a gente percebe claramente o avanço, né, de uma estrutura que põe em risco o Estado de Direito, e as pessoas, ou elas não têm clareza quanto a isso, ou elas aceitam isso como uma coisa natural, ou como uma contrapartida a ser pago por mais segurança, né, menos risco, etc, ou simplesmente elas sequer têm a percepção do que isso significa, o que é mais grave, né? Eu faço um teste, convido vocês a fazer o mesmo. Eu uso computadores diferentes e faço pesquisas no Google usando esses IPs diferentes, com a mesma chave, com a mesma palavra-chave, com o mesmo assunto. As respostas me são dadas
de acordo com o perfil do IP, né? É como se o Google mapeasse. O IP desse computador aqui gosta de tais coisas e tais coisas. Quer dizer, vejam que isso mostra claramente que essa sociedade do controle, né, é uma sociedade em pleno processo de configuração. Né? E nós achamos isso espontâneo, natural, né? Isso não nos incomoda, né? Isso não nos parece uma ameaça. Mas sim, é uma ameaça do ponto de vista dos dados, da intimidade, da vida privada. Né? Hoje um dos comércios mais lucrativos é o comércio de venda de perfil, né? de consumidores e tal. Enfim. Ok?